sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Hoje vamos falar de um tema muito presente, sempre falamos de poupança a longo prazo, nomeadamente nos fundos que nós gerimos multiativos e planos de poupança-reforma, também chamados PPRs. Para me ajudar nesta conversa tenho comigo o meu colega Pedro Bravo, gestor no departamento multiativos. E se calhar, Pedro, começamos precisamente por isso nos multiativos, que é pela pergunta mais básica: o que é que são estes fundos multiativos? Em que é que consistem na prática? Muito bem, olá a todos e muito obrigado, Rui, por este convite. É um gosto estar aqui convosco hoje. Portanto, os multiativos, no fundo, é uma solução de investimento que combina diferentes tipos de ativos, ações, obrigações, em alguns casos alternativos, numa única carteira. Uhum. Portanto, é na prática o que tu chamas muitas vezes, se calhar, um bocadinho de produto já composto, em vez de uma pessoa ter apenas um fundo de ações ou um fundo de obrigações, conseguem naquela único fundo ter várias soluções de investimento num só. Explica-nos qual é a vantagem então dessa solução de investimento num só. Exatamente, Rui. Como tu descreveste, num produto multiativos, o investidor tem acesso a uma carteira em que agrega diferentes tipos de ativos numa só. Isto traz várias vantagens. Na verdade, como nós sabemos, os diferentes tipos de ativos têm diferentes motores de retorno, têm diferentes comportamentos em diferentes fases de mercado, em diferentes ciclos também, e tu, ao conjugares estes diferentes tipos de ativos, estás na verdade a diversificar a carteira, estás a ter acesso a diferentes fontes de retorno, como mencionei anteriormente, e também a reduzir o risco da carteira como um todo. Para além disto, tens também a simplicidade do produto, ou seja, tu num único produto tens acesso à alocação nestes tipos de ativos por uma equipa profissional em diferentes fases de mercado, e o investidor não tem de estar preocupado em acompanhar o mercado no dia-a-dia, em tentar perceber se o que vai acontecer no mercado, que impacto é que vai ter nos seus ativos e que decisões é que terá de tomar sobre esses ativos. Portanto, é na verdade uma verdadeira solução-chave na mão, em que o investidor delega a sua carteira de investimentos a uma equipa profissional e não se tem de preocupar com mais nada. Eu gosto dessa definição, chave na mão, que acho que é uma definição importante. Mas isso significa então que todos os fundos multiativos são iguais? Claro que não. Não, de todo. Na verdade, os fundos multiativos, pronto, como mencionei, combinam diferentes tipos de ativos, mas a alocação a estes tipos de ativos pode ser bastante diferente. Nós, por norma, subdividimos estes fundos em diferentes perfis de risco. Certo. Portanto, temos perfis mais conservadores, em que acabam por ter uma maior alocação a obrigações, perfis equilibrados, uma combinação, diria, equilibrada entre estes dois tipos de ativos e também alternativos, e depois perfis um pouco mais agressivos, que acabam por ter, na sua maioria, uma maior alocação a ações. E esta diversidade de produtos, na verdade, vai de encontro a necessidades diferentes de investidor, e, portanto, é muito importante perceber, da parte do investidor, qual é que é o seu perfil de risco, qual é que é o seu horizonte temporal, certo, e quais são os seus objetivos de investimento para o futuro. Certo. Mas um ponto que, se calhar, não acabaste de não referir foi: estes fundos não são estáticos, ou seja, são geridos de forma ativa e, portanto, não têm alocações estáticas, têm alguns limites, mas têm alocações flexíveis. De que forma é que essa alocação e essa gestão ativa beneficiam então os investidores finais? Exatamente, Rui. Na verdade, como mencionas e bem, os mercados são muito dinâmicos, portanto, nós atravessamos por diferentes ciclos de mercado. Nós todos os dias atravessamos diferentes dinâmicas de mercado também, contextos económicos que estão constantemente a ser alterados, decisões de bancos centrais, evoluções de inflação, de emprego e entre outros, e na verdade, através da alocação da gestão ativa, que no fundo, o que é a gestão ativa? No fundo é a capacidade do gestor, de forma dinâmica, ir posicionando a carteira consoante estes contextos e também nas oportunidades que vê no mercado. Isto no fundo, permite com que o gestor encontre as melhores oportunidades no mercado que estamos e também evite algum tipo de risco e minimize os riscos nos contextos de mercados que estamos. E, portanto, é completamente fulcral esta gestão ativa do mercado. Associada a essa gestão ativa, estamos a falar de gestão também profissional, que são duas vertentes completamente distintas, que têm a ver o facto de nós termos pessoas dedicadas diariamente a fazer essa gestão profissional. De que forma é que isso beneficia então os investidores e porque é que é difícil o investidor particular estar ou a gerir da mesma forma que um gestor profissional? Bom, Rui, na verdade, uma carteira multiativos e a gestão de uma carteira multiativos é muito complexa. Portanto, nós estamos aqui a falar de diferentes tipos de ativos
cada um deles com características singulares e particulares. Dentro de cada tipo de ativo, eles ainda se desagregam em diferentes tipos de risco, em diferentes geografias, em diferentes setores, entre outros, e isto leva a uma complexidade muito, muito grande. Muitas vezes temos pessoas a vir ter connosco a perguntar: então, mas neste momento, segundo este contexto de guerra, em que é que podemos investir, onde é que devemos alocar o nosso dinheiro, e isto exige um acompanhamento constante. Uma equipa profissional, na verdade, dispõe das ferramentas, dispõe do conhecimento necessário para saber quando e como alocar o capital em todas estas fases. Para além disso, estes ativos interagem de forma diferente entre si, portanto, e daí vem uma gestão particular de risco, e a equipa também tem capacidade de perceber não só quais são os melhores ativos onde investir em determinados momentos, interpretar quais são os impactos do que vai acontecer no mercado nos ativos que têm em carteira, mas também combinar os ativos da melhor forma a reduzir o risco e a mitigar as perdas potenciais no futuro, e a fazer com que a viagem do investidor seja muito mais suavizada ao longo do tempo. Eu, na prática, resumiria, se calhar, logo do ponto inicial, que é a complexidade da gestão destes fundos. Estamos a falar muitas vezes de centenas de linhas de investimento e, portanto, a complexidade de acompanhar todas essas linhas de investimento para o investidor normal, particular, é claramente complexa, além de todo o conhecimento técnico associado a tudo isso. Na minha introdução, eu falei que iríamos abordar também os planos de poupança-reforma, os tais PPR. Fala-nos também um bocadinho destes PPRs, que é, na prática, quase uma vertente ou um irmão gêmeo dos fundos multiativos. Sim, de facto é. Portanto, os planos de poupança-reforma, os PPR, sob a forma de fundo, na verdade, comparam-se muito bem com os fundos multiativos, na medida em que também investem em diferentes tipos de ativos e estão diversificados nesse sentido, e são criados com o propósito de investimento a longo prazo, e para também dar um complemento à reforma que nós sabemos que pode ser uma dificuldade que vamos ter mais à frente. E como tal, a grande diferença, diria, que vem entre os PPRs e os multiativos é, na verdade, o seu enquadramento legal e fiscal. Para tu teres uma ideia, portanto, os PPRs criados neste formato especificamente para incentivar as pessoas a pouparem para a sua reforma, vem também com alguns benefícios fiscais, tanto à entrada como à saída, sendo estes da saída os mais relevantes, na verdade, e estão dependentes do horizonte temporal com que o investidor se mantém no fundo. Queres dar um exemplo, por exemplo? Sim, eu, como exemplo, portanto, se um investidor tiver investido há mais de 8 anos, reduz a sua taxa de tributação sobre o rendimento de 28% para 8%. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, na prática, se um investidor, no prazo que investiu, tiver acumulado ou tiver feito um investimento no total de 100 mil euros, e mais-valia, dizer. Sim, mais-valia de 20. Sim, se um investidor tiver investido 100 mil euros e tiver feito uma mais-valia de outros 100 mil euros, ou seja, tivesse atingido 200 mil euros, neste caso, o que aconteceria é que o investidor teria a mais-valia de 100 mil euros, como tu falaste, e numa situação normal seria tributado a 28%. Portanto, destes 100 mil euros, o Estado retinha 28%, e o investidor ficava, no final, com cerca de 172 mil euros. Acontece que, caso o investidor se mantenha mais do que 8 anos, e reforço que isto é uma solução de longo prazo, portanto, é expectável que o investidor mantenha este investimento por muito mais do que 8 anos, esta mais-valia é tributada em apenas 8%, portanto estamos a falar em apenas 8 mil euros, o que faz com que o investidor ficasse com 192 mil euros em vez de 172. Exato. O que é que isto quer dizer na prática? Que existe aqui um grande impacto fiscal, uma grande mais-valia fiscal, e tendo em conta o horizonte temporal em que o investidor está investido, este impacto será tanto maior quanto maiores foram estes investimentos ao longo do prazo. E é obviamente um impacto muito, muito relevante nessa rentabilidade final líquida, chamemos-lhe assim, já líquida de impostos. Fala-nos também um pouco sobre os PPR, falámos da diferenciação entre os vários tipos multiativos. Essa diferenciação também existe entre os PPRs, obviamente, não são todos iguais. Sim, assim, à semelhança com os multiativos, os PPRs também têm diferentes perfis de risco, mais conservadores para mais agressivos. Apenas para relembrar, mais conservadores
tipicamente com mais peso em obrigações, mais agressivos com mais peso em ações, e isto na verdade tem impacto nos investidores, no sentido em que os investidores têm necessidades diferentes, dependendo do ciclo de vida ou da fase de vida onde se encontram, poderão ter mais ou menos risco, e isto, um dos casos práticos que te posso dar como exemplo, portanto, jovens, por exemplo, em que têm mais tempo para a reforma, ainda lhes falta muito tempo para a reforma, têm a capacidade ou podem investir em ativos com mais risco, portanto, com mais ações, e isso potencia os ganhos a longo prazo. Portanto, o risco vem sempre associado ao retorno, portanto, mais risco, mais potencial de retorno. No entanto, é importante saber quando, em que fase tomar esse risco. E um jovem, como eu mencionava, ao tomar mais risco, consegue potenciar o seu retorno, e assim potenciando também a sua reforma no futuro. Já uma pessoa que esteja mais perto da reforma normalmente optará por um perfil se calhar mais conservador, porque esta pessoa já está mais preocupada com a preservação de capital, e quando falo aqui em preservar o capital, é também preservar o poder de compra, e daí manter-se investido para preservar esse tal poder de compra. Certo. Falamos, quer nos fundos multiativos, quer nos PPR, carteiras muito diversificadas, as tais centenas de linhas que eu referi há pouco. Se calhar um investidor que é pouco rotinado nestas matérias pensará, então tem que fazer um montante muito elevado para ser possível este tipo de investimento. De facto, e isso não ocorre. Podes explicar um bocadinho porque é que os montantes mínimos até acabam por ser relativamente baixos e porque é que existe essa conjuntura benéfica para o investidor? Sim, isto é uma excelente questão, na verdade, Rui, e isso leva-me também a uma outra vantagem dos fundos multiativos e dos PPR. Na verdade, algo que não mencionei antes, os fundos multiativos, para além da sua complexidade, também têm uma outra dificuldade para um investidor individual, que é o facto de comprar as tais milhares de linhas, às vezes, que tu falas, comprar estes ativos todos tem um custo. Não só tem um custo, como muitas destas linhas têm mínimos de investimento muito elevados. E no fundo, o que o investidor essencialmente está a fazer é juntar-se a outros investidores e conseguir ter acesso a uma carteira e estes mínimos de investimento, pois no conjunto conseguem agregar um montante suficiente para o fazer. E, portanto, seria de esperado, como tu falas, que os montantes para ter acesso a estas carteiras de multiativos fossem muito elevados, mas como o gestor como o investidor se junta a outros investidores, acaba por conseguir ter acesso a estas carteiras com montantes muito mais baixos. E quando eu digo muito mais baixos, estamos a falar aqui montantes, por exemplo, no nosso caso, que podem ir no mínimo, se estivermos a falar de contribuições mensais, podemos estar a falar de 25 euros por mês, que são valores mesmo muito reduzidos. O importante, muitas vezes, é manter a consistência destas contribuições mensais, até porque vai atenuar as diferentes fases do mercado em que entram, e a verdade é que, por vezes, podem parecer valores pequenos, mas no longo prazo podem acumular valores relevantes, claro. E isso tem muito impacto depois na nossa reforma. E que já abordámos nos podcasts, que é o facto de o investidor, ou que nós aconselhamos o investidor de ir fazer essas contribuições periódicas para atenuar não só essa volatilidade, mas mostrar que ao longo do tempo a capitalização desses retornos acaba por ser muito significativa. Pedro, estamos a chegar ao fim do nosso podcast, só tenho mais uma questão para te fazer, que tem muito a ver com o típico investidor português. E quando nós falamos em investidor português, na verdade, o típico investidor português não é um investidor, é um aforrador. É tipicamente uma pessoa que acumula os seus rendimentos ao longo do tempo e aplica em depósitos a prazo. Pensando com isso, está seguro no seu investimento. E, na verdade, está, pelo menos no que é aquele montante que investiu no depósito a prazo, tipicamente está bem salvaguardado. Esquece que há um risco associado a tudo isto, que é o risco de inflação. E muitas vezes, ou quase sempre, os depósitos a prazo remuneram abaixo da taxa de inflação e, portanto, na prática significa que essa poupança traduz-se num rendimento real negativo a longo prazo. Que conselhos darias para este investidor, que muitas vezes é mais aforrador do que investidor, e que conselhos darias para, de alguma forma, atenuar esse risco invisível, que é a perda do poder de compra que tu também acabaste de referir? Rui, isso é mesmo um excelente ponto. Na verdade, quando nós falamos de investimentos e quando falamos da alocação do nosso dinheiro e da melhor forma de aplicar o nosso dinheiro, nós falamos sempre de risco e de retorno, tal binómio de ou seja, quanto mais risco temos, maior a potencialidade de retorno. E quanto menos risco temos, também menor será o retorno. No entanto, muitos dos investidores, das pessoas que poupam dinheiro no seu dia-a-dia,
optam, com o receio da volatilidade de mercado, optam por manter o seu dinheiro em depósitos a prazo. Mas isto também tem um risco, ou seja, todas as decisões que nós tomamos com o nosso capital têm um risco. Neste caso, como tu mencionas e bem, é o risco da inflação, ou seja, é o risco de poder de compra. Portanto, o nosso dinheiro hoje, ou os 100 euros que nós poupamos hoje, se mantivermos, ou se conseguimos guardar esses 100 euros durante os próximos 5, 10, 20 anos, de facto, como tu mencionas, guardamos os 100 euros, mas conseguimos comprar muito menos coisas com esses 100 euros, que é o risco da inflação. Claro. Ou seja, nós estamos aqui a falar que a inflação poderá andar neste momento entre 2% a 3%, estamos a dizer que o investidor ou as pessoas que se esforçam todos os dias para trabalhar e para pouparem o seu dinheiro, ao estarem a colocar este dinheiro em depósitos, na verdade estão a comprometer o seu poder de compra futuro. E isto é um ponto muito, muito importante e que as pessoas muitas vezes não se apercebem, e daí ser importante que as pessoas mantenham o seu dinheiro investido. Sim, que é simples pensar, se calhar fazemos uma conta muito simples, se tivermos a inflação, vamos pôr a 2,5, um cabaz de compras que hoje custa 100, para o ano significa que vai custar 102,5. Se esse depósito a prazo for remunerado a líquida 1,5, compraste 101,5, portanto, os teus 100 euros que comprava o mesmo cabaz de compras, vai-te faltar 1 euro para o próximo ano, e portanto são contas fáceis de fazer que se calhar a maior parte dos investidores não se apercebem. Pedro, obrigado pela tua presença, obrigado também a todos que nos acompanharam. Não percam a nossa próxima edição de podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.